são os Laciores. Então, primeiramente, aí desejar consolações aí à família de Olavo de Carvalho, que parece, recentemente faleceu, né? E também amigos e tal, e reconhecer realmente foi um pensador importante. Já discordei dele aqui no canal, mas é um pensador que teve aí o seu, teve o seu, é, a sua parcial influência no pensamento brasileiro, influenciando intelectuais e mesmo também ajudando a popularizar e divulgar a ciência, não popularizar no sentido vulgar, mas popularizar e divulgar a ciência, para que as pessoas pensassem de uma maneira um pouco mais científica, então, e até de uma maneira conservadora, então. É, fica aí a consideração reconhecendo aí a utilidade dele para isso, que utilidade não no sentido de usar as pessoas, utilidade no sentido de que ele queria ter essa utilidade para as pessoas e imagino que desejou isso e vamos fazer tudo misturado num vídeo só. Parabenizar também o Palmeiras que ganhou aí a copinha, né? Então agora menos um motivo de zombaria dos adversários. Então o Palmeiras venceu aí a copinha, então é, mais um título que nós não tínhamos agora. Temos. E vou responder um comentário do Nando Moura, que eu não concordei inteiramente com o que ele falou, justamente no vídeo repercutindo a morte de Olavo de Carvalho. E é, eu concordo com o que ele fala em relação à obra de Olavo de Carvalho. Ali realmente não se pode obedecer cegamente. Pelo um complemento, né, que se alguém fosse dizer. Não é nenhuma divergência, talvez, com o Nando Moura, porque ele está falando do Olavo de Carvalho. Mas se eventualmente ele se expandir em relação ao conceito evangélico, ao conceito bíblico, eu já não concordo. Eu já não concordo, porque uh, aí, se eventualmente ele disser assim, se alguém, não só o Nando Moura, se qualquer pessoa dissesse assim, não, eu estou lendo a Bíblia para aprender a pensar, não para aplicá-la cegamente, aí eu não concordo. Porque aprender a pensar, é, o objetivo da Bíblia é fazer você aprender a pensar justamente, a aplicar a palavra, não cegamente, sabendo quais são os resultados. Então, o culto racional. Então, o objetivo da Bíblia é fazer você aprender a pensar. E não a seguir cegamente. Você justamente obedecer totalmente. O objetivo é fazer você entender que deva obedecer totalmente a Deus. E não obedecer cegamente, mas obedecer totalmente. Então isso é o ideal que tem que se fazer. Então eu discordo de não por conta disso. A ideia é justamente não obedecer cegamente, mas obedecer totalmente mesmo assim. E evitar o mal. E tentar. Que se deveria fazer é não usar o mal, justamente. Ensinar as pessoas a evitarem o mal. Então, não, mas eu não vou aqui obedecer cegamente. Não. Você tem que obedecer totalmente mesmo assim. Essa é a ideia da Bíblia. A Bíblia não ensina você a pensar apenas. Né? A Bíblia ensina você a pensar, ensina você a pensar pensando em como aplicar totalmente os mandamentos de Deus. Então, esse é o objetivo. E de qualquer forma, sim, você poderia dizer que isso não é uma obediência cega, entendendo inclusive alguns resultados do que você está fazendo. Então, aí é o erro. Não só no namoro, se alguém eventualmente dissesse uma frase nesse sentido. Então ele pega e diz assim, não, mas não obedecer cegamente, não. Não, mas eu vou ter que pensar justamente, não para obedecer cegamente, mas para obedecer totalmente mesmo assim. Então meu pensamento vai ter que estar voltado a isso. E como fazer isso da melhor maneira possível. Isso sim, isso não é cego. Obedecer a Deus da melhor maneira possível e com os objetivos que Deus tem, é justamente o que não é, não há nenhuma cegueira espiritual nisso. É isso que a Bíblia ensina, nunca disse o contrário disso. Mas claro, não falou da Bíblia, está falando do Olavo de Carvalho. De qualquer forma, se eventualmente utilizável, eu estou falando aqui, não acusando, não, mas se utilizável no sentido evangélico, está errado. Porque você vai ter que pensar nisso de qualquer forma. Primeiro. Segundo, peraí, obedecer cegamente às vezes é necessário. Porque às vezes eu não sei exatamente qual o resultado ou quando eventualmente algo vai acontecer. Então talvez eu tivesse que obedecer do mesmo jeito. Mesmo que, não importa que eventualmente eu às vezes não faça, não importa. Porque por vezes a obediência a Deus, nós não vamos ter total controle sobre quais serão os resultados, nós não teremos. Nós não sabemos algumas coisas do futuro, ou mesmo como seria a repercussão da minha própria obediência a Deus, eu vou ter que obedecer do mesmo jeito. Então, como assim? Mas eu sou uma obediência cega. Sim, mas é uma obediência cega. Porque eu não sei quando que o resultado desejado por Deus vai acontecer. Então eu vou ter que obedecer até lá. Ou mesmo obedecer uma coisa que ele mandou fazer agora e eu não sei qual que vai ser o resultado. E que me parece, de repente, num primeiro momento ruim para mim, ou até ruim para os outros, mas que no final é uma coisa certa.
Eu não sei como que vai se dar exatamente esse resultado, ou não sei quando vai ser o resultado. Ah, mas isso é uma obediência cega. É, vai acontecer, pelo menos em algumas circunstâncias. Talvez não aconteça tão frequentemente. Mas há situações que a gente vai ter que ter fé mesmo. Entendeu? Então não tem. Obedecer a Deus já tem que ter fé, né? Já é a ideia, porque eu já estou obedecendo algo que eu não vejo, que eu vou verificar talvez os resultados. Mas é o que eu não vejo. Né? Tudo bem que poderia eventualmente olhar as tábuas dos 10 mandamentos, por exemplo, mas é, não quer dizer é, que, mesmo que eu não tenha visto, né? Mas vamos que eu visse. Se eu vejo as tábuas dos 10 mandamentos, ainda nem tudo em relação a essa tábua, ou em relação às tábuas de pedra, eu necessariamente vou saber do resultado, ou vou saber exatamente, totalmente o fundamento disso. Ah, mas é uma obediência cega? É uma obediência cega. Talvez não em todos os momentos, e talvez nem na maioria. Mas não, justamente, como eventualmente as pessoas, vamos dizer, obedecem a Deus, mas elas não conseguem visualizar ou entender tudo que está ao redor daquilo que elas têm que obedecer, e eventualmente se elas forem fazer uma pesquisa para tentar entender um pouco mais, vai levar muito tempo, elas vão ter que continuar obedecendo, antes mesmo de saber as informações que de repente um dia elas vão conseguir atingir sobre, não só sobre mandamento, sobre qualquer outra coisa que Deus manda fazer, ou sugere que seja feita. É, as pessoas vão demorar muito para entender, então ela vai ter que fazer muita coisa cega de qualquer jeito. Mesmo as pessoas que têm fé. Então não vejo essa crítica fazível, ou totalmente fazível. Ah, não, mas a pessoa não tem fé. Ah, não, mas a pessoa está obedecendo cegamente. Mas como assim? A ideia é essa, tem coisa que eu não sei. Eu não sei exatamente por que são cobradas. Ou que a pessoa, justamente, a pessoa não entende. Então haverá muitos momentos que nós vamos ter que obedecer às regras. Não há pecado nisso. Em outros momentos que nós conseguimos entender um pouco mais, ou até bem mais, o porquê que a verdadeira Deus está sugerindo aquilo, e nós já conseguimos antecipar o motivo. Ou saber todas as circunstâncias envolvendo aquele determinado fato. Então é isso que eu quero dizer. Ou você vai ter que obedecer às regras, isso é certo, então não concordo com o Nando Moura, se eventualmente nem que ele, se ele eventualmente fez, se ele eventualmente fizesse um comentário nesse sentido, estaria errado, porque você vai ter que fazer isso invariavelmente, inclusive se a pessoa tiver outra religião ou não tiver religião nenhuma, né? Ah, e mesmo mesmo sejam cristãos ou judeus, vão ter que fazer as mesmas coisas, eles vão ter que obedecer coisas que eles não entendem totalmente. E pior, nem tudo aquilo que eles obedecem a Deus são obediências cegas, porque às vezes eu consigo ter um total controle sobre o fato, ou sobre o ato, ou sobre eh, a situação na qual eventualmente eu vou ter que obedecer a Deus. Eu posso ter um controle ou total, ou muito grande, ou apenas poucamente parcial. Parcialmente, então, parcialmente já é uma obediência cega. Se eu não tiver o controle total, já é uma obediência cega. Às vezes nós podemos ter o controle total. Em algumas circunstâncias nós vamos obedecer a Deus do mesmo jeito. Não há nenhum pecado nisso. Nas duas circunstâncias. Ou às vezes a obediência é cega e não tem problema, ou às vezes a obediência não é cega. Ah, mas aqui. Obedecer cegamente. Não, tem situações que talvez o meu namorado pensa que seja uma obediência cega e não é. E mesmo na direita, em relação ao Olavo de Carvalho. Mas ele não falou sobre a Bíblia. Né? Talvez porque eventualmente eu tenha dito, né, que eu havia falado um comentário sobre a possibilidade de se usar a espada com objetivo curativo. Não, mas não tem problema. Porque eventualmente suscitaria a questão, acho que ele se fosse para mim, né, ele estaria eventualmente fazendo uma comparação errada, claro, no sentido de dizer, não, mas você não pode fazer o voluntariado, então você não pode curar as pessoas eventualmente com irresponsabilidade. Não, porque os meus erros, que não foram erros, não foram por irresponsabilidade. Ou foi por medo, ou não foi erro, ou a pessoa, medo de alguma circunstância, de algum argumento que poderia vir contra a minha pessoa, e não é responsabilidade porque a pessoa tem medo de ser impedida na fonte de vida. Então eu estava certo, eventualmente, de manter em uma atividade. Ou pelo menos eu tinha uma grande desculpa, tinha motivo sim, embora não reconheça. Pecado quem não reconhece. No primeiro momento. Num segundo momento, às vezes tinha medo até de profissional, então não era irresponsabilidade, porque ele estava resolvendo um problema. Aí depois vem argumentos que fazem perder confiança. Aí a pessoa perde confiança de buscar alguma coisa. Então também não é um erro por irresponsabilidade. É um erro porque ele vai ter que resgatar a confiança novamente, depois de repreensões falsas. Que eventualmente era difícil a pessoa se desvencilhar desse raciocínio. Né?
e portanto ela teria que resgatar a própria confiança de novo, mesmo em sede evangélica, com recuperações falsas. Então é isso, um pouco nesse sentido de não, porque comportamentos inconsequentes. Tá, ele está falando do Olavo de Carvalho, que eventualmente sugeria algumas coisas inconsequentes para os demais. Se fosse utilizado a meu respeito, eu não concordo, pelos motivos dados. E porque eventualmente eu falei que a espada pode ser utilizada para efeito curativo. E pode mesmo. E pode mesmo. Porque eventualmente que eles não anteciparam. Né? E eles falam assim, não, mas não pode ser usado de uma maneira irresponsável. Não, mas aí você tem que verificar, aí que tá. Tem que verificar todas as circunstâncias que eu passei, que não era responsabilidade, que tinha medo, que às vezes não tinha total coragem de que Deus iria resolver um problema específico. Ah, ou não tinha total coragem no próprio Deus, ou não tinha coragem que Deus não tinha, não acreditava que Deus tinha força para eventualmente resolver determinado problema, ou apenas depois de um certo tempo ele o resolveria, é, ou mesmo por não descobrir num primeiro momento por que as outras pessoas estão erradas e não acreditar que Deus eventualmente poderia superar os argumentos, é, ou inclusive por não acreditar que Deus possa superar um problema dentro de si mesmo. Então essas questões tinham que ser analisadas. Né? É, por isso que ele diz, não pode ser usado de maneira inconsequente. Não, não foi usado de maneira inconsequente. Aí que tá, no meu caso não foi usado de maneira inconsequente. Sempre com o objetivo de superação espiritual. Mas foi buscar o voluntariado está certo. Sempre continuei sugerindo, tenho razão em manter. Se você não tem uma atividade específica na sua vida, ela te gera dúvida, sai dessa atividade, vá fazer outra, mesmo que seja por pouco tempo, para você se descobrir, para você verificar o que você realmente prefere. Porque se você ficar na sua atividade que você não gosta, há um risco de depressão, há risco de dúvida, há risco de você perder tempo. Ao invés de se descobrir por meio de outra atividade, ou por meio de alguma consulta, eu não confio em psicólogo. Refazendo o Rica Penal, não confio em psicólogo. Não acho que seja o melhor instrumento. Você pode tentar psicólogo também. Mas faça psicologia com alguma outra atividade prática que você tem que interferir, você tem que fazer. Faça um voluntariado, ou até mais de um. Mas não é para fazer só voluntariado. Não, mas aí tem que verificar a tua coragem. Se você não tem coragem de voltar para uma atividade secular, não adianta. Não adianta. Mas faça tudo, ou eventualmente se aconselhe com pessoas que realmente sejam bem intencionadas. Mas não só isso, faça atividade na prática. E sim, se eventualmente tiver que fazer várias atividades voluntárias, faça até você se conhecer. Mas é uma responsabilidade. Não, a pessoa não tinha coragem. Então, se você não tiver coragem, faça exatamente o que eu falei. Não é inconsequência. Busque voluntariado, busque fazer alguma coisa, busque se ocupar para não pecar. Até para evitar o pecado e para evitar a maldade. Porque se você for fazer uma atividade que de repente você não consegue executar tão bem, vai ficar ali algumas. Vai ficar horas vagas, vai acabar descambando pro pecado, pode acabar adquirindo taras. Não é o ideal, não é o certo. O certo é fazer justamente o que eu falei. O meu conselho é bom. Busque voluntariado, ocupe os seus horários, saia no momento que você se achar preparado para uma atividade secular específica. Se você se achar preparado e achar que aquilo é para você mesmo, vá em frente. Mas você pode utilizar outras atividades não remuneradas com esse objetivo de autoconhecimento sem problema nenhum. Não é só ir para psicólogo. O psicólogo pode não resolver o teu problema. Eu acho que você pode resolver o seu problema, e não necessariamente outro profissional. Você pode apenas receber ajuda do outro profissional. Mas só isso não necessariamente vai bastar. Você precisa ir ver na prática, ver o que acontece, para se achar na sua própria área específica. Né? Não necessariamente o que você vai fazer é atividade secular. Pode ser que haja outras atividades importantes para você também. Né? Eles estão tentando argumentar dos dois lados. Eu já critiquei isso no canal, no meu caso. Eles estão tentando criticar. Alex, sair do voluntariado é pecado. Continuar no voluntariado é pecado também. Quer dizer, eles não podem colocar uma circunstância em que as duas alternativas são pecado. Não existe isso. Não existe isso. Eles estão tentando pegar nisso daí. É uma coisa que eu antecipei no canal. Né? Talvez não com essa materialidade. Não sobre, por exemplo, a questão do voluntariado, mas sobre outras questões em que eventualmente eles já tentaram me encurralar, mas eu percebi e consegui me desvencilhar. Então, cuidado. Busque se voluntariar. Se você precisar ocupar todos os seus horários com voluntariado, faça isso. Isso vai te ajudar com certeza a descobrir o que você quer fazer para a sua vida. Sim, saia da atividade quando você não precisar mais. Quando você não precisar mais, saia. Mas eu preciso ali ficar numa atividade secular. Sim, se você precisa de dinheiro, ok. Tente busque informações sobre outras atividades também. E se der tempo, faça um voluntariado também. Mas se você não gosta da sua atividade e você tem tempo para eventualmente escolher, como eu tinha, né, saia da sua atividade secular em que você está agora, principalmente se tem dinheiro sobrando. Não economize, claro, não gaste, não saia gastando dinheiro.
Faça vários voluntariados até descobrir o que você tem que fazer. Faça porque é uma forma muito interessante e vai gerar muito crescimento espiritual para você também. Não tem nada de inconsequência nisso. É, então é isso. Né? Sim, use a espada para cura também. Use as informações certas daí, dependendo da norma, poderia estar fazendo uma associação. Ah, não, mas eu estou eventualmente aqui falando do Novo Testamento. É, mas as informações não podem ser usadas de maneira irresponsável. Porque eu estou aprendendo a pensar e não aplicar cegamente. Pera. Aplicar cegamente nunca é pecado. Às vezes vai ter que aplicar cegamente mesmo. E o objetivo, o aprender a pensar do Nando Moura, tem que ser especificado. Repito, pode ser que ele não tenha falado da Bíblia. Só está falando da obra do Olavo de Carvalho. Negativo. Aprender a pensar é para aplicar totalmente, não cegamente. É para entender por que obedecer totalmente a Deus é bom. E às vezes você, ou talvez muitas vezes, você não vai entender o processo inteiro. Então a obediência vai ser parcialmente cega, ou até quase totalmente cega. Totalmente cega acho que nunca vai ser, né? Porque a gente sempre vai entender alguma bondade de alguma coisa. Mas assim, sempre vai ser um passo no escuro em que nós não temos muita certeza. Não, sempre não. Muitas vezes vai ser um passo no escuro que nós não temos certeza de muita coisa, e outras vezes o passo não vai ser tão no escuro assim, porque nós dominamos, nós controlamos uma parte da atividade. O objetivo da Bíblia é sim, embora um objetivo secundário. Aprender a pensar, talvez até primário. Aprender a pensar para entender por que obedecer totalmente a Deus é bom. Ah, não, mas obedecer a Deus totalmente é obediência cega. Não é. Nem sempre é obediência cega. E até porque na situação que você consegue pensar e controlar o fato, com certeza não é obediência cega, porque eu estou aprendendo a pensar para verificar por que obedecer totalmente é bom. Então não é obediência cega. Porque eu já estou verificando que o resultado vai ser bom. Porque eu entendi por que Deus sugeriu algo e entendi por que aquilo é bom. Né? Então não tem nada de cego nisso. Você entendeu o resultado, entendeu o método. Em algumas circunstâncias você não vai entender totalmente. Porque é fé. Então outras pessoas não entenderam muita coisa. Então, como assim, mas a obediência cega não é um problema. E nem sempre a obediência é cega. Ele está falando, mas eu estou aprendendo a pensar só, vamos supor, se fosse o caso de ele dizer sobre a Bíblia. Não, estou aprendendo a pensar alguma coisa além da Bíblia. Não para aplicar cegamente. Não, peraí. Eu estou aprendendo a pensar a Bíblia para aplicá-la totalmente. E entendendo por que aquilo acontece daquele jeito. Não, mas isso é uma obediência cega. Não. Não, mas eu vou aqui eventualmente aprender a Bíblia porque eu vou aprender a usar o mal de alguma forma. Não, aí é outro erro. Você está usando ali uma maldade como instrumento. Sem precisar. Ah, mas se eu uso a bondade é um instrumento cego. Por quê? Se o resultado seria o mesmo e pior, mais eficiente. Muitas vezes. Então, quer dizer, mas se não for mais eficiente, se não for mais eficiente, era só esperar a bondade que já daria o resultado também. E ainda sem pecado nenhum. Então, quer dizer, ou seja, agora veja bem, obediência a Deus se tornou uma obediência cega. Não dá. Não, tá. Fazer a colher de chá quando o Moro estava falando da obra do Olavo de Carvalho, sempre. Apenas antecipando que se esse argumento for utilizado em relação à Bíblia, está errado. Mesmo em relação ao Novo Testamento. Porque eventualmente a pessoa pode ter a necessidade de fazer uma coisa um pouco diferentinha, né, daquilo que seria o normal das outras pessoas, que estão aplicando muito uma socialidade dentro do Evangelho. Uma adaptação social muito grande, que eu nunca fui favorável. Mas que eu precisava do dinheiro, tive que me adaptar a algumas coisas. E nem sei se vou conseguir, mas enfim, independente. Mas às vezes as pessoas, assim, durante o tempo vão ter que passar no voluntariado, sim. Eu não sou o único que era eu já vi outras pessoas que já falaram isso. De chegar e dizer assim, não, em algum momento da minha vida eu ficava o tempo inteiro na igreja. Claro! Ele vai no mundo se quebrar. Ele vai na igreja justamente descobrir, retornar com confiança e quem sabe em outro momento encarar a sociedade com mais confiança. Dentro daquilo que ele gosta ou dentro daquilo que ele descobriu por causa das atividades da igreja. Ou não só na igreja, em outras entidades beneficentes. O Nando não falou nada disso, né? Só para deixar claro, ele está falando sobre outra coisa. Né? Mas caso um dia essa frase venha a ser utilizada, no meu caso, ou sobre a Bíblia, está errado. Aprender a pensar para aplicar totalmente não é aprender a pensar eu aprendi a pensar e não a aplicar cegamente. Ele fez uma falsa contradição. Né? Não, justamente o contrário, você está aprendendo a pensar para aplicar totalmente. Né? Mas tudo bem, ele não disse isso. Só estou pensando a frase mesmo. Então, né? Se diz contra mim está errado, mas pensando a frase, se aplicável ao meu respeito, ela é uma frase errada. Mas talvez certa no caso do Olavo de Carvalho, porque os livros que não sejam espirituais,
Não. Eu digo que no ser espiritual, decorrente do judaísmo, é, ou mesmo talvez no Novo Testamento, são. O Novo Testamento depende. Alguém pode dizer que tem informação falsa, ok. Mas é, algumas coisas só podem ter, pelo menos os ensinamentos de Deus só podem ter informações verdadeiras. Os ensinamentos diretos de Deus só podem ser verdade, então não poderia ter relativização. Então não é aprender a pensar, não é aprender a pensar. Ah, mas é aplicar cegamente. Não, é aprender a pensar para aplicar totalmente os ensinamentos de Deus. É isso. E sem usar a maldade. E aprender totalmente a não usar a maldade, a não depender dela. O objetivo da Bíblia não é você usar a maldade para confundir pessoas. Não é isso, não é o objetivo. O objetivo da maldade, o objetivo da maldade, o objetivo da Bíblia é justamente evitar, fazer com que se evite o uso da maldade a qualquer circunstância. Não, mas eu estou aprendendo a pensar, não, mas isso não é desculpa. Pensar não é uma desculpa para aplicar a maldade. Aprender a pensar não é uma desculpa para aplicar a maldade. Aprender a pensar é um método para você obedecer melhor a Deus. É isso que estou dizendo. Então apenas mais um complemento em relação aí a frase de Nando Moura, confesso, nesse caso descontextualizado, eu a descontextualizei, eu, eu me apropriei dessa frase e creio eu expliquei melhor a determinada circunstância, ou minha, ou bíblica, ou o que for. Deus é bom.